Olá, bem-vindos ao FMP Cast. O tema de hoje, alienação parental. A gente vai a Florianópolis conversar com a doutora em psicologia, psicóloga Vivian de Medeiros Lago, que também atua como assistente técnica em varas de família e que vai tratar desse tema que é muito importante. Muita gente acaba praticando alienação parental, não se dá conta de que está infringindo uma norma, que está prejudicando a criança. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, quando e como surgiu o conceito de alienação parental? Ótimo. Então, acho que é importante a gente conhecer a origem do termo, assim, até pegar um resgate histórico, né, e chegar onde estamos hoje, assim, nesse momento de discussões, principalmente no âmbito da psicologia, né, que é minha área de atuação, então que eu vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência para vocês. Então, em 1985, um psiquiatra norte-americano, o Richard Gardner, ele cunhou esse termo, né? Ele publicou artigo falando sobre um fenômeno que, na verdade, conforme a gente vai conversando aqui, vocês vão ver que, mas isso já existia antes de 1985. Sim, já existia, mas ninguém tinha escrito, publicado sobre o fenômeno e dado esse nome, batizado, né, o termo. Então, o Richard Gardner, ele era um clínico que atendia muitas famílias envolvidas em processos de divórcio. E ele começou a se dar conta desse processo, desse fenômeno que acontecia, de os filhos passarem a rejeitar, a recusar o convívio, o contato com o outro genitor, por influência de um dos genitores, né? Então, por exemplo, a mãe influenciando a criança para que ela, né, tenha sentimentos negativos em relação ao pai. Ou ao contrário, o pai também interferindo, desqualificando a mãe para as crianças, e as crianças, a partir disso, começam também a rechaçar esse convívio com a mãe. Então, a partir dessa observação clínica dele, ele publicou e deu esse nome de alienação parental. Quando eu comecei a estudar o tema, até estava pensando para falar isso aqui hoje, a primeira vez que eu me deparei com esse termo foi em 2004, quando eu estava na especialização em psicologia jurídica. Era muito novidade. Hoje a gente está aqui, né, 2025, talvez para alguns que estejam aí nos assistindo ainda seja um pouco novidade esse termo, né? Então, na época, eu me lembro que uma das primeiras leituras que eu fiz, e me chocou um pouco o conceito, né? O Gardner, ele descrevia: programar uma criança para que, sem justificativa, odeie seu genitor, né? Esse programar, a gente pode pensar, nossa, programar é um pouco forte, mas era isso que ele evidenciava na época, né? Era uma espécie de lavagem cerebral, né? Então, e é importante a gente destacar já no início dessa nossa conversa aqui, que ele já trazia ali o sem justificativa, que isso eu acho que é algo que ao longo da nossa conversa a gente vai desenvolver mais, mas assim, situações que o genitor pratica maus tratos com a criança, ou que o genitor ou genitora, né, por exemplo, é muito autoritário e podem ter outros comportamentos que façam com que a criança não queira conviver com aquele genitor, e isso pode não ter nada a ver com alienação parental. Então é importante a gente ir pensando sobre isso também, né? Então o Gardner, lá naquela época, nesse período, ele publicou nesse sentido, e ele trouxe esses dois pontos que eu chamo a atenção: é sem justificativa e é a partir da interferência de um outro adulto. Ele falava mais nos genitores, mas a gente sabe que pode ser um avô, uma avó, uma tia, um adulto responsável por aquela criança que tenha um convívio, né, mais frequente, que então vá causar essa interferência na forma né, da relação, do afeto, do convívio da criança ou adolescente e um dos seus genitores. Isso significa ofensas expressas, claras, ou manipulação também pode ser incluída nesse rol de desvios? Bom, pode ser incluída. Eu acho que são ofensas, são desqualificações, né? É aquele falar, mais do que falar mal, assim, porque acho que também a gente tem que cuidar para não banalizar o conceito, porque a gente sabe que em situações de divórcio litigioso,
É bastante comum, não estou dizendo que por ser comum isso está certo, né? Mas é bastante comum que um dos genitores não fale assim coisas muito positivas, muito amorosas em relação ao outro, principalmente quando se rompe uma relação ali com mágoas, com ressentimentos, né? Então a gente tem que cuidar, assim, falou mal já é alienação, né? Eu sempre digo para os alunos assim, a gente tem que pensar que a alienação ela é um processo. Ela é um conjunto de atos, Uma né? campanha. Então, assim, é uma campanha, perfeito, é uma campanha ali, né, de difamação. Então, é um falar mal aqui, é um obstaculizar toda vez que é a vez do outro genitor ter o convívio. Ah, hoje está doente, não vai. Por que que não vai? Né? O Uhum. pai ou a mãe não sabe cuidar, por que que não vai poder ir só? É comum a criança adoecer, né, pegar uma virose, enfim marcar outros programas no dia que é dia do pai ou da mãe vir buscar, marca outros programas com aquela tentativa de não, fica comigo que é melhor, né? Com a Uhum. tentativa de forjar situações assim que na verdade não são o que realmente aconteceu, né? Sim. Então, sim, podem ser comportamentos mais doentios até, eu diria assim, de uma manipulação de alguma coisa mais que envolve assim mentira, né, engano, e pode ser alguma coisa mais sutil, né, assim, dependendo da situação e do nível, né? Porque se a gente pensar que é um processo, vai atingir níveis mais intensos, mais graves, pode atingir. Doutora Vivian, qual é a diferença entre a alienação parental e a síndrome de alienação parental? Perfeito. Essa pergunta eu acho bem importante, principalmente porque eu acredito que muitos que estão nos ouvindo aqui têm a formação em direito, né? E eu vejo, às vezes, já vi em petições, já vi situações assim de usar muito esse termo da síndrome de alienação parental. E aqui eu acho que cabe um esclarecimento bem importante. Então, volto lá para Gardner, que foi quem começou tudo isso, essas publicações. Hoje temos outros autores falando sobre o fenômeno, temos muitas críticas a esse fenômeno. E a síndrome de alienação parental foi algo que, na época, ele descreveu, né, como um conjunto de sintomas que a criança apresentaria, a criança vítima de alienação parental. Uhum. Ele descreve lá, não me lembro exatamente, acho que são em torno de 8 sintomas. Ele fala de níveis de intensidade, leve, moderado e grave. Só que isso cientificamente, vamos dizer assim, não vingou, né? Não tem um respaldo científico, porque se fosse uma síndrome, ela deveria estar num manual de doenças diagnósticas, né? E não é o caso. Então, o síndrome de alienação parental é um termo que a indicação é não usem esse termo, ele está incorreto, ele não tem esse respaldo. Vamos pensar assim, ele escreveu na época, mas essa tese, essa teoria dele não vingou. A Tá lei que defasado. nós temos, né, ela fala em alienação, ela não fala em síndrome de alienação parental. Então, eu faria essa orientação. É errôneo, assim, não tem credibilidade técnico-científica utilizar esse termo, mas vocês vão encontrar materiais publicados sobre o assunto, só que de entender assim, ele levantou essa tese, Uhum. mas ela não vingou, não foi adiante. Bom, como se identifica, como é possível fazer a identificação de um quadro de alienação parental? Perfeito. Então, essa é uma tarefa que eu diria bastante complexa, principalmente para os profissionais da psicologia, né? Que eu entendo que hoje, quando existem perícias em processos de divórcio, é comum passar pelo serviço social, pela psicologia e algumas vezes até a psiquiatria. Mas quando a gente trata de alienação parental, né? O mais indicado é que o psicólogo, a psicóloga, perito, perita que faça essa avaliação. Então, a gente tem que atentar aos comportamentos que os adultos, aqui eu vou falar genitores, mas extrapolem, né? Que dependendo da Uhum. configuração familiar, pode ser outro adulto. Os comportamentos que os genitores estão desempenhando aí nessa campanha difamatória, né, nessas tentativas de estar sempre proibindo ou dificultando o convívio da criança com um dos outros genitores. Já vi situações, por exemplo, que a mãe colocou na agenda o nome dela, na agenda da criança, né, da escola, o nome dela e o nome do pai ela deixou em branco, por exemplo. Claro que esse ato isolado não é, mas o que eu quero trazer aqui são exemplos que simbolizam essa exclusão
do outro genitor da vida da criança. Então, eu diria que é isso, é importante focar nos comportamentos dos adultos e também no da criança, né? Para identificar se a criança está apresentando algum comportamento de rechaço, de recusa, que ela não quer ir com aquele genitor. Se a criança está apresentando, é importante a gente buscar as causas dessa recusa, dessa resistência, vamos chamar assim, ao convívio com outro genitor, porque nem tudo vai ser alienação parental. Isso é Sim, muito importante a gente estar atento para não fazer uma avaliação errônea, enviesada, e isso vai ter repercussões jurídicas, né? Então, às vezes, pode ser isso. Vamos pegar um exemplo de um adolescente, né, que é bastante comum. Um adolescente que está acostumado com uma rotina e algumas regras, combinações na casa da mãe, e quando vai para a casa do pai, essas regras, essas combinações são diferentes e, de repente, são mais rígidas. E aí esse adolescente, toda vez que chega, né, ao momento de conviver com o pai, ele não quer ir, ele resiste, né? Ele pode trazer algumas informações que a gente não sabe se foi bem assim que aconteceu, mas essa resistência a ir pode ser muito mais porque lá, por exemplo, ele não tem tanto acesso à internet, no sentido do pai controlar, limitar mais. sim. Pode ser que o pai não libere ir para uma festa e voltar não sei que horas, tem que voltar mais cedo. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo é que esse adolescente pode não estar querendo ir tanto para o pai, porque a rotina, as regras na casa da mãe, eles são mais agradáveis, favoráveis, e isso não é uma interferência da mãe, nesse meu exemplo, né? Então, Sim. não configuraria uma alienação. Bom, quais os impactos no desenvolvimento emocional dos filhos e filhas vítimas de alienação parental? Porque os pais, no momento da campanha, né, de empreender as ofensas, parece que não conseguem dimensionar o impacto nefasto na vida dos pequenos, né? Dos pequenos e às vezes, né, nem tão pequenos, se a gente pensar também nos adolescentes. Sim, já ouvi de muito pai ou mãe me dizer assim: não, Vivian, eu estou fazendo isso para proteger ele. Né? Eles não conseguem perceber o quão nocivo esse comportamento pode ser, né? Então, ahn, o que a gente percebe muito assim é que quando a gente tem situações de alienação parental, fica implícito ali um conflito, né, dos pais. Vamos pensar nesse exemplo. Só o fato da criança se dar conta desse conflito já causa impactos. Pode causar impacto, por exemplo, dela ficar mais isolada, dela ter mais dificuldades no relacionamento com os colegas, dela ter mais dificuldade de prestar atenção na aula, de se concentrar, e com isso vai atrapalhar o desempenho acadêmico. A literatura traz também situações de comportamentos mais depressivos, né? Como eu estava falando do isolamento, baixa autoestima, né? É comum a gente perceber também crianças com dificuldade de confiar em outras pessoas, né? Porque aí, poxa, minha mãe me falou tal coisa, mas eu fui lá na casa do pai e vi que não era isso. Aí o pai falou não sei o que da mãe. Será que é verdade? Então, isso acaba também transpondo essa desconfiança para as crianças. Em situações de adolescentes, a literatura também traz assim o uso de álcool e drogas pode ser um sintoma a partir, né, desse conflito, dessa vivência de alienação, manifestações de insegurança, quando se dão conta, assim, de que de repente, né, foram enganados, né, isso pode provocar sentimento de culpa e também alguns dados, né, alguns resultados de pesquisa apontam até situações de suicídio, né, que podem vir a acontecer quando o adolescente se dá conta e que foi vítima, né, dessa alienação. Bom, como o Conselho Federal de Psicologia se posiciona em relação à alienação parental? Então, essa é uma questão importante que eu vejo assim nos grupos, nas aulas que eu ministro, né, que a gente tem discutido bastante, porque existe uma nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, que eu vou aqui trazer assim um pouco, né, de um resumo, e uma interpretação minha, né, pode ser que tenham colegas que pensem diferente, de que os psicólogos, quando fazem as suas avaliações, eles devem se posicionar em relação à existência ou não da alienação parental, de acordo com teóricos, com estudos da psicologia, e não utilizar, por exemplo, a lei da alienação parental para fundamentar a existência ou não de uma alienação.
Porque para isso existem os operadores do direito, né? Então, os advogados, o MP, o juiz vai fazer a leitura e interpretação e julgar de acordo com a lei. Nós, da psicologia, o que que nos cabe ali, né, ao avaliar esse fenômeno, essa alegação? É entender, está existindo a interferência de um adulto, né, na percepção daquela criança sobre o outro adulto, sobre outro genitor? Essa interferência está prejudicando injustificadamente esse convívio? E aqui eu queria trazer um exemplo, brevemente, de um processo que eu acompanhei enquanto assistente técnica numa outra comarca, que a psicóloga ela fez um laudo, na minha opinião, muito bem feito. Ela não usou em nenhum momento a palavra alienação parental, poderia ter usado, mas ela não usou. Mas ela descreveu com muita qualidade o que ela observou daquela família. Então, era uma família com dois meninos, dois filhos, né? E o mais velho estava muito aliado à mãe, reproduzindo falas como a mãe trazia, com um discurso de um quase ódio assim, em relação ao pai. Ele não estava convivendo com o pai, ele se recusava, ele entendeu que o culpado da separação era o pai e a mãe estava muito em sofrimento a partir disso. Então ele se sentiu, né, num dever de proteger aquela mãe, e proteger aquela mãe era ser contra o pai, vamos dizer assim. Então, resumidamente, ela descrevia esse fenômeno, né, e explicando dessa aliança que o menino, o mais velho, fez com a mãe, e o que explicava esse entendimento dele de que ele não deveria conviver com o pai. E o juiz entendeu e enquadrou lá como alienação parental por parte da mãe. Então, só para trazer esse exemplo, assim, do quanto, de fato, eu penso que nós, psicólogos, temos que olhar o fenômeno, mas descrever ele sob as lentes da psicologia e deixar que a lei da alienação parental, bom, isso aí é papel dos advogados, né? Quem julga é o juiz, mas a gente pode sim contribuir por meio da identificação, né, dessas alianças e esse eventual desdobramento aí do prejuízo, ou nesse caso, de um total afastamento, que o menino já estava há alguns anos sem conviver com o pai, ele se recusava. Sim, vai ficar uma brecha, né? Psicológica, enfim, esse distanciamento do pai ou da mãe. Para a gente já encaminhar o encerramento, de que forma as avaliações psicológicas, periciais, podem contribuir para sanar ou amenizar as situações identificadas, enquadradas como alienação parental? Perfeito. Então, acho que por mais que às vezes, né, eu já tenho ouvido de clientes assim, mas eu acho melhor não ter o convívio com o pai do que ter desse jeito. Em situações que não tem uma justificativa, né, a gente tem que pensar, bom, a Vivian não está falando de situações de maus tratos, de violência, né, física, sexual ou psicológica, não está falando de um estilo muito autoritário de educar, não estamos falando dessas situações, e a avaliação é importante para isso, para realmente fazer essa análise e excluir, bom, se enquadra em alguma dessas outras possibilidades, é um caso, vamos pensar numa doença mental, né? Uma mãe ou um pai que tem um transtorno borderline, que está colocando em risco o filho diante de algumas situações, é um pai que faz uso de álcool e dirige embriagado, carregando o seu filho. Então, podem ter situações que realmente vão justificar esse cuidado no convívio ou esse afastamento. A perícia é importante para isso, para detectar, né, tentar detectar se são essas situações ou se de fato a gente está falando de uma alienação parental. Se de fato estamos falando de uma alienação parental, é importante fazer intervenções, né? Esse exemplo que eu comentei do menino, como é que ele resgata essa relação, né? Como o Fernando falou, vai ficar uma brecha. Sim, esse período que ele não conviveu com o pai, não volta atrás. Ele não tem como resgatar, mas o que, que pode ser feito a partir daqui, né? Do momento que se identificou isso. Então, uma das questões principais é fazer alguma intervenção junto com o genitor que foi considerado, né? Foi identificado como alienador. Ele precisa parar, ele precisa entender esses fenômenos, parar com essas condutas, para que isso possa surtir efeito na criança que é alienada. E com isso, né, a gente tem aí algumas alternativas de reaproximação, de resgate desse convívio,
porque essa relação ela precisa ser restaurada, senão consequências vão ser levadas para a adolescência, para a vida adulta, né, dessa falta, desse rompimento aí com uma figura bem importante são as figuras parentais. Gostaria de acrescentar algo, Vivian? Então, eu acho que a gente conseguiu aí fazer uma conversa interessante, claro, né? Quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, aqui foi só uma conversa, né, com alguns pontos. Acho que temos, né, literaturas bem interessantes aí na área que falam principalmente sobre isso, assim, sobre compreender os motivos que levam a criança a essa resistência ao contato, ao convívio parental. E agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigada. Conversamos desde Florianópolis com a doutora em psicologia e psicóloga Vivian de Medeiros Lago, que é assistente técnica em varas de família e tem, além do conhecimento teórico, empírico também do dia a dia. Um grande abraço e até a próxima edição do FMPcast.